Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de avisos de morte, pessoas que recebem avisos de que outra pessoa morreu, algo assim, entendeu? Mas essa é a parte 2, porque a gente já fez uma temática nesse sentido de aviso de morte, tá? Vou dizer aqui antes de começar, só para vocês darem uma fuçadinha na lojaassombrada.com.br e não se esquecerem também de deixarem o seu like neste vídeo. E bora já começar com esses relatos, certo? A mocinha aqui atrás, ela tava lendo um livro, aí ela escutou alguém, alguma assombração, uma batida na janela, assim, aí ela tá assim, ó, tipo, hã? Alguém? Eu escutei alguma coisa, mas não tem ninguém em casa, eu estou sozinha. E aí, no dia seguinte, ela ficou sabendo que um parente dela morreu. É por isso, assim, vocês têm que imaginar tudo isso na imagem de fundo que eu pôr atrás, tá, gente? Por favor, sigam a minha mente na imaginação, tá? Então, vamos lá. Primeiro relato. Quando eu morrer, eu volto e te aviso. Ah, não vem com essa, não. Quando você morrer, eu acredito que você morreu, você foi bem, precisa voltar para avisar, não, que eu vou ficar sabendo. Eu vou ficar sabendo, fique tranquilo. Mas esse é o título do relato. Quando eu morrer, eu volto e te aviso. É uma moça que nos conta. Aconteceu com meu marido e um amigo, no ano de 2012. Mas antes, vamos para 2006, quando conheci meu esposo e esse amigo dele, que vou chamar aqui de Gil, sempre nomes trocados, ok? Os dois eram instrutores de dança de salão no local onde eu fazia aula. Os dois, sempre muito amigos, saíam juntos para todas as baladas e festas. Gil, algumas vezes, tentou algumas investidas em mim, mas não fazia o meu tipo. Passado um tempo, em 2007, comecei a namorar o meu esposo, muito amigo do Gil. E assim que começamos a namorar, comecei a cortar essa saidinha, sabe? E ele já não saía mais assim tanto com o Gil. Em 2008, nós nos casamos. Com a vida de casados, Gil já não convivia mais conosco, pois ele ainda vivia uma vida de solteiro. Com o trabalho, afazeres de casa e tudo mais, eles já quase não se falavam com tanta frequência quanto antes. O tempo foi passando e ele cada vez via menos o Gil. Ocorre que em 2011 o Gil combinou de vir almoçar aqui em casa, pois já fazia uns 2 anos que não nos falávamos. Durante o almoço, meu marido brincou. Olha, não podemos ficar tanto tempo assim sem nos ver. Se um dia um morre, o outro nem fica sabendo. E o Gil disse: fica tranquilo, meu amigo, se um dia eu morrer, eu dou um jeito de te avisar. Sabe aquela pracinha na frente da casa da sua tia? Se eu morrer e vir te avisar, quando você ficar com saudade de mim, dê uma volta completa na pracinha, que eu apareço para você. Bom, passou mais um tempo e depois desse almoço, não vimos mais o Gil. Em 2012, houve um acidente de carro próximo de casa, em que a motorista morreu, e falavam que ela era moradora do bairro. Mas nenhuma notícia falava o nome dela. Na curiosidade de saber quem era essa moça e se era alguma vizinha nossa, meu marido disse: eu vou entrar no site dos obituários, pois lá vai ter o nome dessa moça e a gente vê se conhece. Assim que meu marido abriu o site com os obituários, estava lá. O primeiro nome da lista era o do Gil. Ele me chamou, pois não acreditou. Batia a data de nascimento, o nome completo, e olha que o nome dele não é nada comum, tá? Incrédulo, meu marido tentou ligar para ele, mas nada dele atender. Então fomos até o endereço onde constava estar ocorrendo o velório, e realmente era ele. Até hoje meu esposo tem para ele que o Gil cumpriu a promessa e deu um jeito de avisar. E chega até a ser engraçado, mas meu esposo não passa de jeito nenhum perto dessa pracinha. Quando tem que ir na casa da tia dele, ele faz a volta mais longa para não precisar fazer a volta na praça. Ô, medo de ver o falecido amigo, hein? Eu não, já ia dar uma volta lá para ver se via. Gente, de certa forma as coisas ali aconteceram, né? Aquela para ver o nome dele no obituário. E deu tempo de ir no velório ainda, hein?
Veja isso. Não foi assim 2 semanas depois, foi no momento. Gente. Bom, próximo relato. Jonas. É uma moça que nos conta. Hoje decidi contar um fato que me emociona quando eu lembro. Talvez seja a coisa menos assustadora que tenha acontecido comigo, porém toca muito o meu coração. Eu fiz um trabalho sobre responsabilidade social para a faculdade e usei como base um instituto de apoio e assistência social, ligado à empresa em que o meu pai trabalha. E fazendo o trabalho, lembrei do Jonas, pois esse instituto dava assistência a ele. Quem é Jonas? Não, peraí, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui com a gravação. Ok. Tudo começou quando o patrão do meu pai pediu para que ele desse carona ao Jonas até a empresa, pois ele morava perto da nossa casa. Então teríamos que levá-lo até a empresa e de lá o patrão o levaria ao hospital. Nessa época eu também pegava carona com meu pai para ir ao trabalho. Jonas sofria da síndrome de Crohn, uma inflamação que atinge desde a boca até o intestino e afins. Ele nasceu assim e foi diagnosticado aos 8 meses de vida. O patrão do meu pai, através do instituto, ajudava a custear as cirurgias e os tratamentos do Jonas. Quando chegou o dia da primeira carona, logo que eu vi o Jonas, me lembrei dele. Quando eu era mais nova, eu ia muito à casa da tia de uma amiga minha e lá eu via o Jonas criança. Ele era primo dessa minha amiga. Que coincidência! Ele era um menino tão alegre e alto astral, nunca imaginei a triste condição de saúde dele. Ele também lembrou de mim, então conversávamos muito no carro, e assim foram as várias caronas que ele e a mãe pegavam conosco. Os dois eram muito gratos por tudo, pelas caronas, pela ajuda do patrão do meu pai, por cada molécula de ar que o Jonas respirava. Eram pessoas maravilhosas e alegres, apesar de tudo. Até que um dia o Jonas teve uma recaída e ficou internado, precisando fazer outra cirurgia. Eu era atualizada da situação através daquela minha amiga que era prima dele. Uma certa madrugada, eu e meus pais acordamos muito assustados, pois ouvimos uma batida no portão, muito forte e estridente, como se fosse um carro que tivesse vindo de encontro com a casa. Ficamos assustados porque moramos na rua principal, bem em uma curva muito perigosa, onde já tiveram vários acidentes. Achamos que fosse alguém que tivesse perdido o controle do carro na madrugada. Corremos para fora para poder ver o que tinha acontecido, mas não tinha nada. O portão estava intacto, não tinha acidente, não tinha ninguém na rua, só a gente. Tudo bem, poderia não ter sido um acidente, poderia ter sido alguém que bateu muito forte no portão de zoeira, mas o barulho foi muito alto, a ponto de acordarmos no pulo. Mas mesmo assim, nem os meus vizinhos fofoqueiros tinham saído para ver. Não era possível que ninguém tivesse escutado aquele barulho. Enfim, voltamos para dentro de casa e eu peguei o celular para olhar que horas eram. Assim que eu acendi a tela do celular, chegou uma mensagem da minha amiga, que dizia: "Desculpa mandar mensagem a essa hora da madrugada, mas achei importante avisar. Infelizmente, Jonas acabou de falecer." Eu desabei a chorar e na hora tudo fez sentido. Na minha mente, o barulho que só eu e meus pais ouvimos foi o Jonas que veio nos acordar para avisar que estava partindo. Até hoje, quando falo dele, eu me emociono. Ele faleceu aos 15 anos, muito magrinho e debilitado pela doença, mas sempre com um sorriso no rosto. Que Deus o tenha em seus braços. Era um menino de bom coração e merece um lugar para descansar a alma no paraíso. Fiquem bem e valorizem cada minuto de vida, seja na alegria ou na dificuldade. Pois é, pessoal. E eu falo que escuto esses barulhos, esses negócios. Minha mãe, minha avó falava muito isso no sítio, que às vezes uma pancada, sabe esses barulhos, às vezes um barulho, um cheiro, alguma coisa assim meio que sem explicação, às vezes é um aviso de morte de alguém.
eu lembro dessas histórias do sítio aí que minha avó contava, né? Próximo relato. Estalos. É o moço que nos conta. Meu relato não é muito assustador e, para ser sincero, nem sei se é realmente algo sobrenatural, mas eu acho estranho. Já faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu meio que sei que estou vendo uma pessoa pela última vez. Eu não sei te explicar se é uma voz que me fala ou se são pensamentos. Tipo um sexto sentido, por isso chamo de estalos. Estalos. Quando isso aconteceu pela primeira vez foi com meu melhor amigo da faculdade. A gente tinha costume de ficar ouvindo música nos intervalos das aulas e nesse dia deu o que hoje eu chamo de estalos. Hoje é o último dia que você o vê. Aproveite. No outro dia recebi a notícia que ele havia falecido, vítima de um infarto. A mesma coisa aconteceu com a minha namorada, minha irmã e meu tio. Sempre a mesma coisa. Hoje é o último dia que você o vê. Aproveite. Minha namorada faleceu em um acidente de carro, minha irmã foi vítima de uma overdose e meu tio, que já estava no hospital, no último dia em que fui visitá-lo, infelizmente perdeu a batalha contra o câncer. Como eu disse, não é um relato assustador, mas é algo que me deixa intrigado e com medo. Gente, por que, né, é dado a ele saber disso? Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu acho que é meio angustiante, sei lá. Não saber direito, ou saber, né? Bom, próxima história. Aviso de morte. Aviso da morte. É uma moça que nos conta. Desde que me entendo por gente, escuto e até participei de algumas histórias sobrenaturais da minha família paterna. Afinal, minha avó... Nomes trocados. Afinal, minha avó Celine era da Umbanda e recebia uma cigana. Ela sempre teve altares em suas casas com todos os santos possíveis e imagináveis. Bom, vamos a um dos relatos de que participei e que mais me impressionou. Eu tinha 12 anos. Estávamos na casa de praia que o meu avô havia construído para receber todos os seus filhos e netos. Ele adorava a família reunida. E a prima da minha avó Celine, a Sabrina, construiu uma casa vizinha à nossa. Foram muitos anos de alegria e todos foram muito felizes. Era verão de 1998 e eu estava no meu quarto, ajudando a minha avó Celine a digitar seus poemas para o seu livro. Ela adorava fazer isso, escutando o CD da novela Por Amor em seu som portátil. Esse som andava do quarto dela para o meu, todos os dias e todas as horas. Sabrina estava em sua casa, ao lado de seu marido, que vivia seus últimos dias de vida. Ele tinha câncer no pulmão, devido ao vício do cigarro. Sim, o dia em que ele morreu é o dia em que o meu relato acontece. Era noite, quando as almas adoram pregar sustos, né? E estava eu e uma amiga que sabia de muitas das histórias sobrenaturais da minha avó, arrumando o quarto e assistindo a novela das 7. Conversávamos sobre as besteiras do dia a dia, quando de repente, do nada, o som liga sozinho e toca o CD da novela das 8, Por Amor. Sim, e o que tem o som ligar sozinho? Pode ser algo na energia, né, que o fez começar a funcionar. Mas não foi só isso que aconteceu. As músicas começaram a passar. Escutava um pouquinho e ia para outra, como se estivesse à procura de uma música específica, até chegar a música Per Amore, de Zizi Posse. Per Amore, Per Amore, essa música. Eu e minha amiga nos olhamos super assustadas. Ela foi para junto do som para desligá-lo e ao se aproximar ele desligou sozinho. Ah, vá te lascar, quem tem perna que corra e se segure para não cair das escadas, pois os quartos ficavam no primeiro andar. Ao relatar o acontecido à minha avó, ela nos olhou impressionada. Então ela pensou e nos contou o que aconteceu naquela mesma tarde. Ela tinha tirado um cochilo após o almoço e, ao acordar, ligou o som, colocou na música Per Amore
Sim, a música escolhida quando estávamos no quarto à noite. E aí ela acendeu um cigarro. Foi quando o marido da prima apareceu para minha avó. Ela o olhou e falou: meu amigo, você morreu por causa disso, né? Ele sumiu sem falar nada e ela foi até a varanda e avistou o caseiro, que disse: Dona Celine, o senhor aí do lado acabou de falecer. Poxa, queria escutar a música novamente. Esperasse a minha avó. Poxa, se queria escutar a música novamente, esperasse a minha avó. Não chegava para assombrar as pobres que estão curtindo suas férias? E esse é meu relato assombrado. Ah, entendi. Então, peraí. A sua avó viu, na hora que ele desencarnou ali, que ele faleceu, ele apareceu para ela, não falou nada e ela estava escutando essa música. E aí depois ele voltou a colocar, quer dizer, ele, não sei, o rádio ligou sozinho, passou todas as músicas até parar tocando nessa novamente. Ele continuava por lá e gostava dessa música, pelo jeito. Vamos lá, próximo relato. A amiga falecida veio lhe avisar da morte. É uma moça que nos conta. Vou contar uma história que ocorreu com a minha prima. Agora será ela que vai contar o relato, tá? Eu conheci a Keila quando me mudei para o bairro tal. Vim parar aqui com as minhas filhas pequenas depois da morte do meu marido. Sustentar o mesmo padrão de vida de quando era casada já não dava. E nessa cidade e bairro, o custo de vida é mais nesse bairro, o custo de vida é mais barato. Keila tinha por volta de uns 50 anos. Era baixinha, morena, nordestina, muito falante e alegre. Morava sozinha na casa da frente, pois era viúva. E suas filhas, já adultas, se casaram e foram morar em outra cidade. Mas vinham sempre, aos finais de semana e feriados, para ver a mãe. Elas viviam implicando com o vício dela de fumar um cigarrinho de palha. Aqui é muito comum, pois é interior. As filhas também queriam que ela vendesse a casa para ir morar com uma delas. Mas Keila era um espírito livre, como ela dizia, e sempre se negou. Ela sempre vinha na minha casa por volta das 3 da tarde para a gente papear. Era uma boa ouvinte, ótima contadora de causos e uma amiga para todas as horas. Nos últimos tempos, suas visitas diminuíram, pois ela foi piorando da bronquite. Mesmo assim, não largava o cigarro. Ela foi passar uma temporada com uma das filhas e, quando voltou, estava mais abatida. Eu ia visitá-la em sua casa, mas ela tinha cansaço até para falar. Sua sobrinha, a Rania, era quem lhe ajudava, pois morava lado a lado. O estado de saúde da Keila piorou e ela foi internada. Nesse período, infelizmente não pude vê-la, pois só era permitido a entrada do acompanhante, nem visita ela podia receber. A Rania, que ficou com ela no hospital, passava as informações por WhatsApp. Eu estava estendendo as roupas no varal quando bateram no portão. Eu abri e não tinha ninguém. Virei as costas e bateram outra vez. Pensei ser brincadeira de criança e abri, pronta para dar uma bronca. Mas não tinha ninguém. Não havia como alguém bater tão rápido e se esconder ali. Quando fui fechar a porta, eu senti o cheiro do cigarro. Ali eu soube que ela devia ter partido. Larguei as roupas e fui na casa da Rania falar com o marido dela para saber notícias. Ele me olhou surpreso e disse: Nossa, dona fulana, eu já ia na sua casa avisar que a dona Keila infelizmente partiu. Depois disso, na mesma semana, quando dava 3 da tarde, eu ouvia uma batida suave na porta. Não sei se era ela ou minha imaginação saudosa da minha amiga, mas esse era nosso horário de conversa. Agora, no dia do falecimento, tenho certeza que foi ela, pois ela ia querer que eu soubesse por ela e não por terceiros. E deu o seu jeitinho mesmo após a morte. Ah lá, tá vendo?
batido, de bater na porta. Onde que eu acabei de contar essa história? Não sei se foi na coletânea de relatos, aonde que foi, que minha mãe lá no sítio, ela escutou bater na porta da frente da casa, depois bateu na porta da cozinha, elas abriram, não tinha ninguém. Aí minha avó falou, quer saber? Não atende mais não, deixa quieto. Porque a minha avó já pensou, isso pode ser aviso de morte, isso pode ser algum espírito, alguma coisa. Aí eu não lembro se realmente alguém morreu ou não depois, mas tinha essas coisas assim. Vamos aqui para... Antes de ir para o último relato, falando de aviso de morte, a minha sogra, mãe do Matheus, ela falava que... Quando ela sentia cheiro de jasmim, se não me engano, sabe? Da flor. Acho que era jasmim, não sei. Ela tava lá trabalhando, de repente vinha aquele cheiro, e ela ficava procurando. Não tinha de onde vir aquele cheiro de jasmim. E ela ficava, não sei se era só ela que sentia, acho que era só ela. Não tinha mais ninguém que estava trabalhando, passando em volta. Ela ficava, gente, tá sentindo esse cheiro, esse cheiro. Quando ela sentia esse cheiro, alguns dias depois vinha a notícia do falecimento de algum parente. E ela falava, era batata, era sentir o cheiro de jasmim, eu já começava a ficar, ei meu Deus, quem será? E aí acontecia a morte de um parente. Graças a Deus ela parou de sentir esse cheiro, né? Mas é uma espécie de aviso, não sei, um cheiro. Agora sim, vamos para o último relato desta coletânea. E o título é, Vamos, temos que ir. É uma moça que nos conta. Minha mãe foi uma filha bastante esperada naquela família. Ela nasceu depois da morte de 3 meninas e um menino na família. Inclusive, uma vez, durante uma conversa com a tia Safira, eu disse meio que numa reflexão, bem que eu poderia ter tido mais tias. Adoro você, tia. E ela disse, mas você teve. Porém, infelizmente, elas faleceram. Inclusive, ela disse os nomes que receberam e aquilo me deixou calada uns bons instantes refletindo. Uma delas, eu lembro que o falecimento foi por doença de cólera e aos 8 anos de idade. Os demais morreram bebês. Tia Safira me disse que lembra da família se mudando do sítio para a cidade e inclusive lembra do paninho de bebê que envolvia minha mãe quando elas vinham do sítio, numa carroça. Minha mãe nasceu com saúde e bonita, mas minha tia, que é uns anos mais nova que ela, quase morreu por motivos de doenças. Meus avós, e em especial o meu avô, era bastante apegado à minha mãe. A diferença entre elas, se não me engano, é de 7 anos. Conta minha mãe que ela havia viajado para a casa da tia Safira, situada no Vale do Paraíba, região de São Paulo. Minha mãe havia ido visitar os sobrinhos, já que minha tia era casada e ela havia cuidado dos sobrinhos quando bebês. Eis que elas decidiram ir para o interior de São Paulo visitar os pais. Diz a tia Safira que o marido dela até incentivou. Vai mesmo, porque seus pais estão velhinhos. Aquele marido dela era extremamente ciumento, mas naquele dia ele disse isso. Saíram de lá e, como a minha mãe morava no ABC Paulista, elas foram primeiro para lá, para depois seguirem para o interior de São Paulo. Diz a tia Safira que minha mãe veio brincando com uns negativos de fotos que ela tinha achado na rua e vinha falando, olha Safira, é uma festa. E dava risada e mostrava o negativo toda descontraída. Minha tia, curiosa, foi olhar e quando se deu conta do que tinha na imagem de fato, ela tomou o maior susto. As fotos, na verdade, eram de um velório. Minha tia não gostou da brincadeira. Ai, credo, brincadeira sem graça. Com o decorrer da semana, o tempo mudou e veio uma tempestade forte, tanto que a minha tia sugeriu, vamos adiar a viagem, não vamos hoje porque o tempo está bastante feio em São Paulo. Quando acontecem esses temporais, o trânsito e os transportes coletivos param, São Paulo fica um caos, literalmente. Minha mãe bateu o pé e disse que iam de qualquer jeito, que tinham que ir, insistentemente. A viagem era praticamente a manhã inteira, mas devido à insistência da minha mãe, elas foram.
pegaram o ônibus na rodovia do Tietê, na rodoviária do Tietê, e foram rumo ao interior de São Paulo. Chegaram numa cidade vizinha e, quando estava bem próximo da cidade de destino, rumo à casa dos meus avós, elas ouviram de uma mulher o seguinte: "Aê, deu tempo de te avisarem?" "Aê, acho que é isso. Aê, deu tempo de te avisarem?" Ambas, minha mãe e minha tia, se entreolharam e disseram: "Avisaram do quê?" E a mulher respondeu: "Do falecimento do pai de vocês." Ambas ficaram sem acreditar. Naquela época, o acesso a telefones era restrito e até conseguirem avisar, creio que já teria ocorrido o enterro. Quando chegaram na casa dos meus avós, meu avô já estava sendo velado na sala. Acreditamos que o meu avô, ao desencarnar, deva ter avisado ou feito de alguma forma para que a minha mãe percebesse que esse vínculo tinha sido rompido. Ela seguiu a intuição dela e, mesmo com a irmã insistindo, ela não desistiu da viagem. Enfim, cresci ouvindo essa história e realmente há coisas que são inexplicáveis. Realmente, coincidência ou não, é difícil explicar. Mas peraí, eu não entendi. Como assim? A hora que elas chegaram numa cidade vizinha e quando estava bem próximo da cidade, rumo à casa, elas ouviram de uma mulher. Mas que essa mulher chegou aonde? Dentro do ônibus? Na hora que chegou na cidade? Elas conheciam essa mulher? Essa mulher, tipo, surgiu do nada e falou isso? E ela, olha só, ela sentia que tinha que ir, o marido, que era super ciumento, deixou ir, tudo aconteceu para dar certo delas estarem lá nesse momento, porque senão não poderia ir ao velório do pai. Olha só, foi quase que uma intuição, um negócio assim, né? Pois é, tem várias dessas histórias sobre avisos de morte, algumas, né? Se você tem uma história dessa, manda pra gente. Deixa qualquer coisa aqui nos comentários também. E pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!